Boa tarde, galera. Boa tarde. É um prazer, primeiramente, estar aqui hoje, né? Muito obrigado pelo convite, Etil, Potência. É uma satisfação bem grande poder compartilhar mais um pouco aqui com vocês de um conhecimento que é, no meu ponto de vista, um dos problemas que nós vemos hoje aí no eletricista que se coloca no mercado como eletricista autônomo. Pessoal, é o seguinte, quem aqui é eletricista aqui? Autônomo. Bacana, então a grande parte. Olha só, o que a gente vai falar aqui hoje, e aí a ideia nossa é trazer um conhecimento que, às vezes, é ignorado pelos profissionais da área de elétrica. É isso aqui, a venda, né? Então a gente sabe que o profissional que é altamente técnico, e eu sofri com isso também, que sabe tecnicamente, conhece tecnicamente, ele conhece as normas, ele faz acontecer. Só que na hora da venda ele tem um problema sério que é não saber realizar a venda como um todo. Quem aqui nunca se pegou aí se perguntando, poxa, o cara não quer fechar o orçamento comigo, mas ele quer fechar com o outro lá, que a gente chama de, sei lá, Zé Faísca, né? A gente fica tendo essa briga com a gente mesmo a todo tempo, tá? Bom, mas rapidinho aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Everton Moraes, né? Eu sou fundador do portal Sala da Elétrica, uma empresa de treinamentos à distância que impacta a galera aí através das redes sociais, através da internet. A gente encontrou aqui com vários alunos nossos, dos nossos treinamentos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? E a gente vem crescendo ao longo dos anos e trazendo cada vez mais informações como essas aqui que nós vamos passar hoje para vocês, tá? Nunca deixem de nos dizer o que vocês querem ouvir para que a gente sempre saiba como fazer efetivamente, tá bom? E o que fazer. E uma certeza que eu tenho, que eu coloco na minha missão de vida e no meu dia a dia, que eu aprendi aos 19 anos, quando eu comecei a dar aula no Senai, lá no meu início da minha carreira profissional, é que a forma mais eficiente de você se aperfeiçoar, de você ir para frente, é efetivamente ensinar. É por isso que eu tenho até um vídeo que eu falo sobre por que você ensinando o seu cliente, você faz com que ele confie mais em você e você venda mais também. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso aí ao longo da nossa apresentação. No meu ponto de vista, existem 3 tipos de eletricistas autônomos. Quais dos 3 tipos é você? Eita, né? Ó. Tá, mas quais são os 3 tipos de eletricista autônomo, né? Vamos lá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso aqui. Ó. Eu tenho o cara que é o eletricista frágil. O que é frágil, pessoal? Quem pode me ajudar aí? Carente de conhecimento? Vamos definir frágil mesmo? Que quebra fácil, que desiste fácil, por exemplo. Quantos profissionais vocês não conhecem no dia a dia de vocês, que são eletricistas, mas que falam assim, vou tentar uma carreira de autônomo. Vai lá no primeiro obstáculo, putz, é difícil fazer isso, é difícil vender, deixa quieto, não quero. Né? Quantos de vocês, de repente, estão aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de vocês estão aqui que, de repente, já observou em vários momentos que, poxa, poderia ser autônomo, mas não, deixa para depois. Né? Então, as dificuldades acabam limitando essa pessoa. Bom, o que é o contrário de frágil? Forte? Não, o contrário de fraco é forte. Duro, de mole é duro. Resistente. Então, uma pessoa resistente, um eletricista resistente, o resiliente, é aquele que, cara, meteu a cara a tapa, entrou no jogo, foi para cima, e aí começou a apanhar e não desistiu e continuou ali. É ainda eletricista autônomo. Ele faz isso acontecer, ele trabalha, ele atua como eletricista autônomo. Esse é o cara resistente, resiliente. Legal? Bacana. Só que existe um terceiro nível, que é um terceiro cara, um terceiro autônomo, que é o que faz acontecer de verdade e faz dar certo. E vai criar uma empresa de prestação de serviços, é o cara que vai crescer absurdamente. Esse conceito talvez não seja tão comum, mas vocês vão entender o porquê eu estou falando disso, tá? Que é o conceito do antifrágil. É diferente ser frágil do que ser antifrágil. Que raios é isso de antifrágil? Que desgrama é isso de antifrágil? Né? Vamos imaginar o seguinte, uma máquina ela é resistente. Uma instalação elétrica é resistente. A instalação elétrica, a partir do momento que você fez ela, concebeu ela com todas as partes técnicas que você já foi
contratado para fazer, assim por diante, ela é resistente, dura lá 20 anos, 25 anos, e você pode revisar ela só depois de 25 anos. Ela é resistente, só que ao longo do tempo ela se desgasta. Tudo bem? O eletricista resistente também é resiliente, né? Ele também vai se desgastar ao longo do tempo, porque pedrada vai vir a toda hora, você vai ter mês que não vai conseguir vender nada, no outro você vai vender, assim por diante. Agora, o antifrágil é aquele eletricista igual o músculo do nosso corpo. Igual o músculo do nosso corpo. Que para crescer, ele tem que... O que tem que acontecer com o músculo para que ele possa crescer? Exercitar. E quando você exercita, você machuca ele, não é? Ou seja, quanto mais apanha, quanto o músculo mais sofre, mais ele cresce. Tá? Então, o antifrágil, o conceito do antifrágil é você ser aquele eletricista autônomo que está ali aprendendo principalmente com os seus erros e aprendendo de verdade o que não fazer. Não persistir no erro é o nosso grande objetivo sempre, né? Então, o antifrágil é aquele cara que ele tá fazendo acontecer e aprende com os erros efetivamente. Tudo bem? É por isso que, quando a gente fala do antifrágil e associa isso com o aprendizado, a gente tem que ter uma coisa em mente, que é uma frase que eu levo em consideração. Eu, minha equipe, já ouviu da minha boca diversas vezes essa frase, né? Que as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão te levar para o próximo nível. Você já pode ser um eletricista autônomo de sucesso aqui. Você pode ser um eletricista autônomo aqui que está fazendo acontecer. Só que qual que é o próximo nível? Se o próximo nível é ter uma empresa, ter os funcionários atuando e assim por diante com você, e pegar várias obras grandes de porte, assim por diante, legal. Esse é o próximo passo. O que você conhece hoje te permite chegar nesse próximo nível? Talvez não. Então, as habilidades que vocês precisam para dar o próximo passo, talvez seja um pouquinho dela o que vocês viram aqui nas palestras de hoje, talvez seja a capacitação que você vai fazer ali na frente e assim por diante. Tá tudo bem por enquanto? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Sim. Legal, bacana. O pessoal que já viu da palestra sabe que eu gosto da interação e tudo mais. Aliás, tem uma daqui a pouco para a gente fazer, tá? É o seguinte, esse cara é o Raul, tá? Eu trouxe só um pedacinho do vídeo dele, talvez você já tenha visto o vídeo desse cara. Ele é um cara que participou de um dos nossos eventos, e aí ele falou o seguinte, eu adorei o que ele falou, olha só, porque eu tenho essa frase também, deixa eu só não apertar o botão errado aqui, ó. Essa frase aqui, ó, sucesso é uma decisão, aliás, está no meu braço isso aqui, ó. Essa pulseira preta aqui está escrito, ó, sucesso é uma decisão. Então, você só vai vencer se você decidir vencer, ponto final, tá bom? Depois a gente conversa mais sobre isso, senão vai ficar muito longa a nossa palestra. Mas olha o que ele falou para mim. Só um pedacinho só. Cara, eu creio que em um ano aí eu vou fazer 1 milhão. Eu acho que eu consegui entender bastante do que foi passado e creio que aplicando, se a gente conseguir aplicar em torno aí de 50% do que foi passado pra gente, creio que vai ter um bom sucesso. Então, olha só, o que ele decidiu ali, naquele momento em que ele participou do nosso treinamento, das nossas palestras, tudo mais, ele pegou, olhou para dentro de si mesmo e falou assim, cara, agora antifrágil, sou antifrágil, eu quero dar o passo a mais, eu quero ir além, eu vou faturar 1 milhão nos meus próximos 12 meses. Tá? Então, a decisão dele fez com que ele tomasse ações, contratasse pessoas, formatasse equipe, e ele está ainda no 8º mês desses 12 do 1 milhão dele, tá bom? Mas o que eu quero que vocês observem é, de novo, decida fazer acontecer que vai acontecer. Tudo bem? Tudo bem ou não? Show. A Sala da Elétrica tem uma missão muito clara, tá? Que é, através da capacitação dos profissionais e o conteúdo que a gente gera na internet, nas palestras e assim por diante, ajudar na conscientização, tanto para os perigos da eletricidade, porque a gente quer reduzir o número de acidentes no Brasil e no mundo através dos nossos treinamentos e dos nossos conteúdos. Tá? E uma das coisas que a gente faz lá, a gente defende bastante, é o conceito que a gente até possui, que eu vou pedir para vocês me ajudarem agora, é coisa rápida, tá bom? Que é o IES. IES, Y-E-S, né? Só que não o IES de sim, é o IES de Yelp for Electrical Security, que significa nosso grito por instalações elétricas seguras. Nosso grito por elétrica segura, que é o IES, nossa missão. Né? E vocês concordam comigo que vocês são os responsáveis por manter as instalações elétricas no Brasil seguras? Concordam? Concordam? Sim.
Tá. Vocês aceitam o desafio aqui de sair da zona de conforto e fazer uma ação aqui comigo aqui, de todo mundo junto? Sim ou não? Sim. Yes, gostei do yes aí, hein? Olha só, todo dia de manhã, quando a gente inicia as atividades lá na empresa, a gente faz o seguinte, a gente fala, quem nós somos? E aí o time inteiro da empresa dá 3 gritos assim, ó, yes, yes, yes. Topam fazer isso comigo agora? Sim. Vamos sair da zona de conforto? Então levanta aí, pessoal. Levanta. É rápido. Olha lá. 3 yes, depois eu vou falar o que nós somos, beleza? Pode ser? Então vamos lá, ó. O que nós somos? Yes! 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 Show de bola, pessoal. Palmas pra vocês aí, ó. Muito bom, pessoal. Então, sair da zona de conforto e se colocar em uma situação diferente é importante para que a gente possa dar o próximo passo, tá? Agora, olha só, o que nós vamos falar aqui agora é nosso conteúdo efetivo da aula de hoje, que é um pouco extenso, mas eu resumi bastante ele, tá legal? Que é os principais aspectos para você fazer a venda de alto valor. Porque, pessoal, para conseguir 1 milhão por ano fazendo somente serviço de reparos de instalações, é possível? Só se você for a Doutor Resolve, se você for qualquer outra empresa de... como é que fala? Marido de aluguel, né? Que você consiga em larga escala, senão vai ser difícil conseguir lá 1 milhão fazendo reparos, tudo bem? Então, como que eu vendo a instalação elétrica? Como que eu vendo uma instalação mais robusta para os meus próximos clientes? É isso que a gente vai tratar hoje. Então, olha só. Existem 4 passos que se dá a negociação quando você está de frente com o seu cliente. Tá? O primeiro passo aqui, pessoal, é a abertura. A abertura, na verdade... Bom, vou falar dos 4 aqui, a gente vai abordando cada uma delas. O segundo passo é a investigação. O terceiro passo, é a demonstração de capacidade, e o 4º passo é a obtenção de compromisso. Isso aqui é a conversa que você tem com o seu cliente na hora que você vende para ele, na hora que você entrega o orçamento, está baseado nesses 4 passos. Talvez você não entenda o que você fala ali durante todo o seu processo, porque você não é ainda estratégico na hora de fazer isso. Mas tem esses 4 passos. A abertura, na verdade, o que ela é? Ela é todo o cenário que você se propõe a fazer no momento em que você está de frente com o seu cliente. Chegou lá para entregar o orçamento, ou para fazer o orçamento, né? Você vai se relacionar com os interesses dessa pessoa, e normalmente isso acontece. Você fala sobre o tempo, e aí, tudo bem, né? O calor hoje, né? O frio. Você se relaciona com desejos e interesses do seu cliente durante um pouco espaço de tempo, se apresenta e assim por diante. Essa abertura é a hora que a gente imputa ali um valor que é a empatia. Ou seja, você consegue fazer, ou você tem que conseguir fazer o seu cliente olhar para você, e você, obviamente, da mesma maneira, e se colocar, sentir o que ele está sentindo ali, para você entrar em sintonia. Tudo bem? Em ressonância, né? Vou trazer para o nosso beabá aí. Depois a gente vai para o segundo passo, que é a investigação. A investigação é o principal. Bom, quando a gente fala de investigação, o que o investigador faz, pessoal? Investiga. O que mais? Levanta dados. O que mais? Observa. O que mais? Anota. Legal. Ele pergunta. Concorda comigo? Ele pergunta, ele faz perguntas. E aí eu vou te mostrar aqui alguns exemplos rápidos. Claro que seria muito mais extenso, mas alguns exemplos rápidos de perguntas embasado em uma estratégia chamada SPIN. Tá? Que tem até um livro que fala sobre SPIN Selling. Depois eu passo isso aí para vocês. Mas na investigação... Dentro da investigação, nós temos essas 4 letras aqui, tá bom? Perguntas que a gente faz, que são perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Então, perguntas de situação. O que significa pergunta de situação? Você começa a abordagem da pesquisa, da investigação, com as perguntas de situação. Tá? E as perguntas de situação são perguntas que coloquem o seu cliente a explorar ele mesmo a fim de falar o que ele está passando ali naquele momento. Vamos supor, eu coloquei um caso bem simples aqui, mas para a gente entender esse contexto, que é um exemplo de uma pergunta de situação. Há quanto tempo você está que você está com esse problema ou com essa instalação? Vamos supor que você foi lá para atender um problema de uma instalação que está em mau funcionamento e assim por diante. E cuidado com as perguntas, tá? Perguntas abertas e perguntas fechadas. Por quê? Pergunta fechada é aquela que a resposta é sim e não. Pergunta aberta é aquela que você quer que seu cliente fale, porque é através da pergunta aberta que você descobre o que ele está fazendo, o que ele está passando. Por quê? Imagina, quem nunca pegou aqui a seguinte situação. Vai lá em casa lá porque o meu chuveiro não quer esquentar.
Não quer esquentar? Será que a resistência chega lá, os fios, tudo derretido, né? Então, force as perguntas abertas para que o seu cliente dialogue com você. Então, pergunta de situação. Concorda comigo que eu perguntei aqui há quanto tempo que ele está com esse problema? Ou há quanto tempo que ele possui aquela instalação? Isso vai fazer com que ele fale sobre o que ele está passando. Perguntas de situação que mostrem dele para você a situação do momento ou o que ele vive, tá? Você não vai fazer uma não, tá bom? É algumas. Porque a partir do momento que você vai fazendo algumas perguntas, as perguntas de situação nem são as mais importantes, a próxima é a mais importante. Oi? Evitar pergunta técnica. Cara, esquece. Calma. É ensinar e educar. Então, a gente vai chegar lá, quer ver? Então, no segundo passo, depois que você já coletou uma forma de resgatar essas perguntas de situação, você vai para as perguntas de problema, que incita na cabeça do seu cliente os problemas que ele tem. Por exemplo, em algum momento você notou que a sua instalação atual, ou esse problema, né, gera um consumo excessivo de energia elétrica? Quando ele responde essa pergunta para você, ele está falando para ele mesmo assim, ó, não, realmente, eu tenho um problema aqui, que a minha instalação não está tão legal, os fios estão derretendo, e aí eu tenho consumo de energia alto, e nesses momentos aí eu até fico meio preocupado. Ele começa a falar, e aí ele fala, bom, preocupado, você vai emendar com uma outra pergunta da situação. Bom, mas você fica preocupado por quê? Porque, de repente, sua instalação pode pegar fogo, ou algo do gênero. Você põe uma outra pergunta de problema. E aí ele vai se respondendo em função daquela necessidade que você está impondo para ele. Perguntas de problema. E aí, na sequência, quando você já coletou as respostas das perguntas de problema, você vai para as perguntas de implicação. As perguntas de implicação é o que a gente chama que pinta o quadro da dor futura na cabeça do seu cliente. Ou seja, você faz o problema ficar maior. Tá bom? E o problema ficar maior por exemplo, ele responde para você, não, sim, realmente tem um consumo a mais de energia, é meio problemático isso, a gente está sofrendo um pouco com isso, e aí você fala, sim, mas, eu imaginei, isso aí é um problema típico de uma instalação elétrica antiga. E aí você já emenda aqui, né, ó. Mas me diz, quanto que a redução desse custo seria importante para você hoje? Aí o cara vira para você e fala assim, nossa senhora, se eu tivesse um consumo adequado de energia, eu conseguiria até colocar um ar-condicionado na minha casa. Eu não posso fazer isso hoje, porque senão eu gastaria muita energia. Aí você fala, então quer dizer que até mesmo o conforto da sua casa está sendo impactado em função de você não ter uma instalação elétrica correta? Outra pergunta de implicação. Você está falando que o conforto dele está sendo agredido em função dele não ter uma instalação elétrica bacana. Tudo bem? Aí você vai forçando nas perguntas de implicação. E aí, o quarto passo são as perguntas que geram a necessidade dele querer vocês. As perguntas que vão fazer com que ele fale assim, poxa, realmente é isso aí que eu preciso, é essa solução que o fulano, beltrano, eletricista, ciclano veio trazer para mim. Por exemplo, a pergunta aqui, ó, depois desse cenário que a gente está pintando aqui, né? Você chegar para o cara e falar, não, aliás, o quanto importante seria para você ter uma instalação segura e que ainda garantisse uma redução no consumo de energia? Cara, qual que vai ser a resposta dele para você? Né? E ele não está respondendo para você. Na verdade, essas perguntas que você faz nesse estágio, que é o quarto estágio da investigação, são as perguntas que vai definir, na verdade, a decisão dele contratar vocês. Só que aí não para por aí. A gente está somente no segundo passo do SPIN, né? Da nossa técnica SPIN. Aí tem o terceiro passo, que é o quê? Demonstração de capacidade. Como que você demonstra capacidade para o seu cliente? Pessoal, a gente está falando de um diálogo aqui. A gente começou fazendo uma abertura, investigação, terminamos a investigação, vamos falar da demonstração de capacidade. O que é isso aí? É uma argumentação que você faz com o seu cliente de maneira a fazer com que ele confie no trabalho que vocês vão estar colocando lá dentro da casa dele. E aí, quando a gente fala de demonstração de capacidade, a gente tem que entender que a gente tem que usar argumentos que podem ser classificados de 3 tipos. Eu vou falar sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, sobre as características, vantagens ou benefícios. Pessoal, para vendas de grande valor, a gente tem que atuar em um dos segmentos aí, que é o benefício, tá bom? Eu vou explicar para vocês melhor depois o que é esses benefícios, né? Mas características, na verdade, são coisas como preço, funcionamento, vou colocar o DR, isso aí são características da instalação, tá?
As vantagens por exemplo, demonstrar como o serviço pode ser utilizado, ou seja, sim, eu vou separar tudo por circuitos, porque a gente tem a mania de, né? Não, vou fazer certo, vou separar por circuitos. Né? Isso aí é uma característica que você está imputando na instalação. Não que você não tenha que falar isso para o cliente, tá bom? Mas ser estratégico. Por exemplo, quando a gente chega aqui e usa os benefícios, o que a gente faz nos benefícios é mostrar para ele o que ele vai ter de retorno por ter escolhido você. Então, vamos supor que você conseguiu mapear que na instalação você vai conseguir uma redução de 20% do consumo de energia, 10% do consumo de energia, só fazendo a instalação elétrica dele corretamente. Você fala isso para ele. Você não vai garantir com certeza absoluta, né? Porque vai depender do uso dele, mas você vai falar, olha, o que nós vamos fazer aqui, vamos garantir uma redução de aproximadamente 10% a 15% de consumo de energia. Depois, quando chegar o seu preço, ele vai falar assim, pô, o cara é caro, mas para sempre vou economizar. Tudo bem? E aí a gente fechou aqui essa argumentação do nosso terceiro passo, que é a demonstração de capacidade. E aí, a gente vem, então, para a obtenção de compromisso. O que é uma venda, pessoal? Venda é abertura, investigação, que são as perguntas, e aqui você está fazendo no tete-a-tete, normalmente, com o cliente. Né? As meninas da sala da elétrica lá fazem no telefone, né? Quem aqui já recebeu ligação das meninas da sala da elétrica? Né? Elas fazem por telefone, liga para vocês, aplica isso aí. Tudo bem? Aí, demonstração de capacidade, e a gente vai para a obtenção de compromisso. E a obtenção de compromisso é o que define se você vai ou não fechar a venda. Alguém aqui já passou, por exemplo, num shopping, e aí está lá olhando aquele sapato bonito, aí chega o vendedor, e aí, vamos comprar? Não, só vou dar uma volta, daqui a pouco eu estou de volta aí. Eu vou dar uma voltinha aqui e já volto. Você volta? Entendeu? Então, qual que é o compromisso que aquele cara que saiu, você, que saiu para dar uma volta, e eu já volto? Qual o compromisso que você assumiu com o vendedor? Nenhum. Tá? E tem gente que fica feliz quando o cara sai da casa lá que deu orçamento. Fala assim, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu volto a falar com você. É a mesma coisa. O cara saiu para dar uma voltinha e ele já volta. Tá? Então como é que a gente define o sucesso da obtenção de compromisso na nossa argumentação de vendas? Né? Aí nós temos uma jogada aqui que eu quero que vocês analisem para vocês verem a questão de foi sucesso ou foi fracasso a minha argumentação, o meu processo. Por exemplo, sucesso é pedido e avanço. E fracasso é continuação e recusa. As extremidades estão bacanas de entender, né? Sucesso é pedido. O cara fechou com você. Fechou com você, beleza. Está fechado. Tudo bem? Vai começar sexta-feira. Agora, quando for um avanço, também não é ruim. Porque como é uma venda normalmente de alto valor, a gente está falando de vendas de alto valor, não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Legal, está todo mundo acordado. Aí, o avanço seria, vamos fazer o seguinte, eu só preciso verificar aqui o meu limite do banco, eu tenho que falar com minha esposa em relação ao nosso orçamento mensal. Foi um avanço, porque ele vai ter uma aprovação externa para poder contratar você. Tá bom? Agora, quando ele chegar na continuação, ele fala assim, semana que vem a gente vê, eu converso com vocês, e aí a gente tenta... eu te mando e-mail, um WhatsApp, né? Cara, isso é a continuação. E provavelmente foi um fracasso a negociação, tudo bem? Ou senão, quando o cara fala, não, tá muito caro, não quero, não, pode ir embora, esse negócio de um monte que você... Não quero, isso é a recusa. Tudo bem? Então, pensem nessa estrutura. Eu sei que meia hora é muito pouco tempo para falar sobre isso tudo, mas pense nessa estrutura.